Fala pessoal, tudo bem com vocês? O STJD libera oficialmente a venda de ingressos para torcedores do Flamengo no Maracanã no jogo contra o Grêmio. Só que o Grêmio se manifestou. Será que vai ter jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Eu falei para vocês que eu ia ter que atualizar essa situação até quarta-feira para saber o que pode acontecer. Existe um imbróglio aí bem complicado de regulamento, de decisões da justiça, mas a informação dessa segunda-feira é que o presidente do STJD, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o nosso órgão mais supremo em termos de leis do futebol, né, do esporte no Brasil, o Otávio Noronha, disse que não vai nem analisar o pedido dos outros clubes que ingressaram com uma ação na sexta-feira para tentar derrubar a liminar que permite ao Flamengo vender ingressos para o jogo contra o Grêmio. O presidente do tribunal disse que não vai nem analisar esse pedido e, portanto, autorizou o Flamengo a vender os seus ingressos, coisa que o Flamengo já tinha feito, inclusive na semana passada, ainda na quinta ou na sexta-feira, já havia feito, publicizado, né, a venda de ingressos que variam de 100 a 600, 700 reais, né, uma loucura ainda dentro da capacidade permitida, e isso autorizado pelo governo da prefeitura, né, municipal do Rio de Janeiro, liberando o poder público, autorizando, né, o Flamengo a fazer 3 eventos testes, esse seria o primeiro. Só que aí, como há um acordo entre os clubes, só para contextualizar, para quem não assistiu os outros vídeos, né, como há um acordo entre os clubes numa recomendação redigida pela CBF, entidade que organiza o campeonato, a Copa do Brasil no caso, um acordo de que se no jogo de ida, num confronto mata-mata, você não tem torcida, você não pode ter no jogo de volta. Ou seja, existe uma liberação do tribunal, existe uma autorização do poder público, porém, o que está acontecendo fere, de certa forma, o que foi acordado entre os clubes, colocado em regulamento pela CBF, entidade que organiza a competição. Houve um acordo entre os clubes de que esse seria o protocolo, essa seria a medida a ser adotada. O Grêmio se sente prejudicado, obviamente. Não teve público na arena do Grêmio, nos 4-0 que o Flamengo aplicou lá, com um jogador a menos, inclusive, no segundo tempo, o que não está em questão. O Grêmio, por exemplo, não teve a possibilidade de ter bilheteria. Claro, o poder público ainda não tinha autorizado torcida nos estádios, ou seja, o Grêmio nem teria essa possibilidade, mas é exatamente isso que diz a recomendação da CBF em acordo com os clubes. Se uma equipe não conseguir autorização do poder público na sua cidade para obter torcida, a outra, mesmo que tenha essa autorização, não pode ter no jogo da volta. É exatamente o contrário do que o Flamengo está fazendo, com a autorização do poder público e também do tribunal. Agora, o Otávio Noronha já autorizou o Flamengo a vender ingressos, terá público no Maracanã. Qual a decisão do Grêmio? Bom, eu conversei com algumas pessoas do Grêmio. Em primeiro lugar, eu noto, e aí vou fazer uma leitura, tá? Eu noto uma arrefecida do Grêmio até essa decisão. Na sexta-feira ainda, o Nestor Raim, vice-jurídico do clube, do Grêmio, disse que o Grêmio estaria consultando as bases, mas que cogitava efetivamente não entrar em campo. O Grêmio ia concentrar, como vai concentrar, até onde eu sei, no Rio de Janeiro, na terça-feira, joga na quarta, chega lá, né, no estádio, no Maracanã na quarta, e se a torcida estiver presente no estádio, o Grêmio iria retornar ao vestiário e não iria entrar em campo, assumindo todas as consequências desse ato. Como o Flamengo está amparado pela justiça desportiva, dificilmente o Flamengo seria prejudicado, e sim o Grêmio, que praticaria um WO, né, um walkover na língua inglesa, que é você se recusar a participar do jogo, com uma punição da perda dos pontos, 3-0, exclusão da competição e várias gradativas, né, de sanções, ou seja, o Grêmio seria o prejudicado. Porém, isso está ferindo o regulamento da entidade que organiza a competição. E aí talvez a coisa vá para a justiça, mas dificilmente, por todas as pessoas que conversei, o Grêmio seria beneficiado nesse caso, se o Grêmio não jogar a partida. Por quê? Porque o Flamengo está amparado pela justiça, como eu disse. Só que essa decisão do Grêmio olhar para a arquibancada e ver se tem torcida e voltar a campo, ela nem vai precisar mais ser feita, né? O Grêmio já sabe que vai ter torcida. Não vai ser uma surpresa chegar no Maracanã e, bom, agora vamos ver se tem público aqui. Já é notório, já é publicizado, já é sabido que vai ter público.
O Flamengo já vendeu, já colocou ingressos à venda e o STJD liberou. E o poder público da Prefeitura do Rio já autorizou. Então o Flamengo vai até o fim, vai insistir nessa questão, vai vender os ingressos, já está vendendo, e vai realizar o confronto com a vantagem de 4-0 no placar. Tá. E o Grêmio faz o quê com isso? Já que realmente o parâmetro de isonomia está sendo completamente quebrado nesse instante. Bom, eu conversei com algumas pessoas do Grêmio e posso dizer o seguinte, conversei inclusive com o presidente Romildo Bolzan Júnior. Ele está muito indignado, ele está inconformado com a decisão, não pela decisão em si, mas pelo fato de sequer analisar o pedido dos outros clubes e, claro, efetivamente não adotar esse princípio de isonomia. O presidente, em outras palavras, me respondeu o seguinte, olha, já que antecipadamente esse julgamento, ele foi divulgado dessa forma, foi antecipado, foi divulgado dessa forma, sem que a gente pudesse sequer argumentar, de que adianta todas as reuniões, as instâncias coletivas, os acordos feitos entre os clubes, se nada vale. Foram as palavras, eu estou mudando um pouquinho porque ele usou alguns termos técnicos, mas o que ele me disse foi basicamente isso. De que adianta a gente se reunir coletivamente, tem um grupo de WhatsApp com os 20 principais clubes brasileiros da Série A, reuniões virtuais para decidir algo que não faz nenhum sentido, porque se eles acordam uma coisa e a justiça simplesmente determina outra. Então, o presidente está muito inconformado e perguntei a ele se o Grêmio cogitava medidas mais drásticas, se vai entrar em campo, e ele me respondeu que todas as medidas estão sendo estudadas juntamente das suas consequências. Não dá para dizer nesse momento se o Grêmio vai entrar em campo ou não, mas o Grêmio está cogitando e está conferindo a repercussão disso, diante da CBF, diante da FIFA talvez, diante do próprio tribunal, que tipo de punições, que tipo de sanções, porque dentro de campo o Grêmio está eliminado. Dificilmente o Grêmio reverteria esse placar. E não é isso que está em jogo. Eu como torcedor e como jornalista, entendo que não é essa a questão. Eu acho que o Grêmio tem que brigar, sim, pelo direito que não é só dele, que seria de outro clube qualquer nessa situação, inclusive do Flamengo, se tivesse nessa situação, mas não é o caso. O Flamengo está tentando ferir o conceito de isonomia, obtendo uma vantagem, um benefício, nem que seja financeira, de permitir, e moral também, de permitir o seu torcedor de frequentar o estádio, o que eu já disse que é legítimo. Todos os clubes deveriam pleitear a volta do público, mas se os clubes acordaram que isso aconteceria de forma equânime entre todos os clubes, por que se antecipar? Eu não vejo sentido nisso. Então, não tem a necessidade do Flamengo abrir venda de ingressos nesse jogo especificamente. Se todos os outros clubes concordassem, ok, mas no momento em que um não concorda, um que inclusive foi prejudicado porque não pôde vender ingressos no jogo de ida, e o Grêmio está realmente indignado com essa situação. No jogo contra o Ceará, após a partida, o vice-futebol Marcos Herrmann deu uma coletiva um pouco mais branda. Ele tinha dito que ele já deu uma arrefecida, que o Grêmio iria adotar tudo que a justiça determinasse, mas que estava consultando a CBF para ver qual seria a melhor medida, porque vai depender muito da CBF. Se a CBF resolver comprar essa briga com o Grêmio, dizendo o seguinte, não, peraí, o meu regulamento está sendo rompido aqui, então eu vou dar ganho de causa, vou ficar ao lado do Grêmio e vamos para a justiça juntos até a FIFA, não sei o quê. Agora, se a CBF lavar as mãos, aí não tem muito o que fazer, porque aí o STJD está liberando, e se o STJD libera, o Grêmio não vai conseguir brigar com isso, não vai conseguir se indignar com isso, que não vai resolver nada. Então vai depender muito da CBF. É justamente o que o Grêmio está fazendo nesse momento, é consultando a CBF, as bases, todas as áreas envolvidas, até instâncias superiores. No Brasil não tem, mas quem sabe de forma internacional, para saber o que pode fazer, o que pode ser feito. Porque o Grêmio está inconformado com essa situação, só que nesse momento não tem o que fazer. O Grêmio precisa entrar em campo e acatar essa decisão com o público, torcedores do Flamengo, no Maracanã na quarta-feira. Se vai mudar alguma coisa até lá, a gente vai saber. A gente vai saber se o Grêmio vai viajar para o Rio, vai manter toda a sua programação, vai concentrar normalmente, vai ir para o estádio e a gente vai atualizando vocês aqui a todo instante. Que rolo, hein, pessoal? Que coisa, hein? Comenta aqui o que vocês acham dessa história toda, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!